Boa tarde, caros amigos. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Europa. E boa tarde, Rússia. Hoje é domingo, dia 7 de março, uma data muito especial. Daqui a pouco vamos explicar por quê. E vamos começar a nossa live tradicional com a Maria. Agora a Maria vai entrar. Boa tarde, Lilian. Buenas tardes, Juan José. Saludos. Maria está entrando. Bom dia, boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Oi, Catarina. Oi, Tudo Maria. bem? Tudo bem? Oi, Silvia. Oi, Silvia. Oi, todo mundo que está já presente. Como é que estão vocês? Buenas tardes, saludos desde Espanha. Temos até de Espanha, pessoal, aqui. Sim. Muitas saudades para a Silvia. Sim. Também. Então, vamos Viva começar, Brasil. Catarina? Viva Vamos Brasil. começar, sim. Vamos. Bom, eu já escrevi aqui o título do nosso tema de hoje. E, Maria, poderia, por favor, comentar? Sim. Está me caindo todos os equipamentos, como sempre. Maria, sim, poderia, por favor, comentar por que temos este tema exatamente hoje, nesta data? E qual data vem amanhã? E por que é tão especial para as russas? E o que flor está ao meu lado? Então, eu acho que quem já assistiu meus stories de ontem sabe que amanhã é uma grande festa. Aliás, é internacional. É Dia Internacional das Mulheres. Mas a dimensão desta festa na Rússia, ela é bem diferente do que a dimensão desta festa no Brasil, em Portugal, na Espanha, em Equador. Oi, Martina, tudo bem? Oi, Martina. Então, na Rússia, o Dia Internacional das Mulheres é uma festa que combina várias festas em uma. Apesar de que nós temos e celebramos à parte o Dia das Mães. Algumas pessoas sabem, outras não sabem. Às vezes nós lemos na internet, hoje é Dia das Mães, legal. Eu nem vou saber dizer a data, acredito que seja em novembro, se não me engano, parece que está em outono. Sim. É o último domingo de novembro. Tá, Catarina, como sempre, sabe tudo, né? Mas nas escolinhas, a gente geralmente sabe isso quando a criança, os nossos filhos já nos trazem presentes. Mamãe, hoje é Dia da Mãe. Ah, legal, filho. Obrigado pelo presente, pelo desenho. Mas na nossa mentalidade, o dia quando todas as mulheres, meninas, pequeninas na escolinha, todas as mulheres do escritório, na escola e simplesmente na rua, as mulheres sempre recebem parabéns de todos os homens, de todas as idades. Então, o Dia Internacional das Mulheres pra gente é Dia da Namorada, Dia da Mãe, Dia da Sogra, Dia da Avó, Dia da Vizinha, Dia da Colega. É quando a mulher é valorizada e sempre ganha flores. Naqueles meus stories, eu postei um vídeo de uma feirinha. Estas feiras aparecem em vários bairros de Moscou, de São Petersburgo, de todas as cidades russas que começam a vender flores. E aquela linda flor que a Catarina, como sempre, a Catarina é muito bem preparadinha, ela já tem flor hoje, apesar de que a gente vai ganhar dos nossos maridos, filhos, pais, avós, irmãos. Irmãos, sim, quem não tem irmão. Então vamos ganhar amanhã. Mas as flores já começaram a vender a partir da sexta-feira. E nós chamamos esta flor de mimosa. Mimosa, sim. Mimosa. Nos digam se em português do Brasil se haja outro termo para isso. Mas acredito que o nome seja internacional. Esta florzinha
ela não cresce ainda aqui, porque aqui na Rússia Central está frio, gente, está -12, está nevando. -12, sim. Tudo está coberto nevando. com neve, sim. Hoje o meu gato não quis nem sair para passear, ele geralmente sai para passear um pouco. Eu vi nas tuas histórias, Maria. O meu gato, coitado, estava nevando, a neve caindo nele e ele não foi, desistiu. Então está frio. Em Espanha também se chama mimosa. Mimosa, sim. Que bom. Então, o nome internacional e as flores geralmente são trazidas do sul da Rússia e começam a vender naquelas barraquinhas. Já temos primeiros comentários do Stefferson. Hello, Tovarish. Hello, Tovarish. Então, vamos ver. Eu faço homenagem das mulheres com símbolos soviéticos. Heroínas como Rosa Shanina. É errado? Errado nada é. Se você gosta de homenagear as mulheres, já é bom, né? Mas quero dizer que aqui na Rússia nós não ligamos esta festa com o comunismo, não ligamos com revolução, não ligamos nada com... de político, nada de soviético. Para nós é quando mulher recebe flores, recebe quando presentes. Mulher finalmente lembra que ela é mulher, não trabalhadora, não diretora, não guia de turismo, não sou mamãe, empreendedora, a dona, sim. Então, Catarina, me diga uma coisa, como é que geralmente... em Praga já está quentinho, diz a Martina, por volta dos 10. Eu vi as fotos de Martina no internet, o vídeo completamente sem neve, primavera completa. Aqui está nosso querido amigo Neco, da Força, Maria. Oi, tudo bom? Como você está? Que bom, a gente está vendo muitos amigos nas lives. A live é uma forma de... Neco, olha o que eu tenho aqui, o seu presente. Nossa, está essa comigo. Catarina está super preparada. Essa Catarina, ela tem tudo do lado. Parece que quando ela começa a fazer live, já tem tudo do lado para mostrar. Mas então, eu te queria perguntar, Catarina, como é que geralmente começa o Dia da Mulher, este dia 8 de março, que é feriado nacional, não se trabalha. Então, como é que começa o Dia da Mulher? No dia 8 de março, ela acorda e o que começa a passar? Bom, um dia ideal para qualquer mulher é acordar sem despertador, sozinha, quando ela quiser, pelo cheiro gostoso de café preparado pelo seu marido. Ou filho, ou pai, ou irmão, se ela não tiver marido, né? O namorado, o filho, sim. Eu lembro quando ou também filha, menina, porque eu lembro que quando eu era criança, eu e meu pai começávamos o dia de 8 de março preparando o café de manhã para a mamãe, para que ela pudesse dormir mais um pouquinho, assim. Nesse dia, ela não trabalha em casa, não lava louça, não cozinha. Ela é como uma rainha. Os homens preparam para ela comida, czarina. Preparem para ela presentes, flores. E na véspera da festa, agora, há muitas filas nas lojas. Quem ganha estes dias são os donos das lojas das flores. Então, e dá muito trabalho, porque eles têm que ter muitas flores, eles têm que ter bom estoque, porque você não imagina quantos. Quando eu estava filmando, eu vi 2 homens comprando vários buquês. Eles compravam tulipas, que é outra flor que também aqui ainda não temos na Rússia Central, mas já são preparadas as flores nas estufas, e também algumas pessoas em casas fazem de propósito para vender no dia 8 de março. Então, estes homens, eram 2 homens que compravam 4 buquês de 7 flores, mais 4 de 5 flores e mais 4 de 3 flores. Cada um, né? Explicando que isso é para a mãe, para a sogra, para a esposa e para a filha, eu acho.
Depois, menores são para as avós. E os buquês mais pequenos, os menorzinhos, de 3, eram para as meninas filhas. Então, se tem um homem em casa, e se ele só tem filha, sogra, irmã, Ai, coitadinho. castigado. Coitado, é. Martina, aqui só se dão flores, caixa de chocolate, mas nada de feriado e preguiça. Não, aqui é o dia de mulher ir sair. Mulherada sai, são mulheres. De mulher ir num spa. De mulher se... O homem não pode brigar com mulher neste dia. Não, do jeito nenhum. A mulher pode fazer qualquer coisa, sim. E vou falar para vocês, nós até temos uma expressão humorística, né? Dizendo assim, cala mulher, o teu dia é 8 de março. Então, no 8 de março a brincadeira não funciona. Não pode dizer cala mulher, porque vou dizer, então hoje é 8 de março. Stephenson, mas é claro Podemos que as flores também, têm que ser números ímpares. Sim, aqui o Stephenson tocou num tema muito interessante, que é russos sendo supersticiosos, só dão flores ímpares para as pessoas vivas, porque as flores, número par de flores, só vai para os defuntos no velório. Então, está para funerais e para velório, sim. Se alguém quiser dar flores para uma mulher russa, tem que ser número ímpar. É verdade, porque se der número par, a mulher não vai entender o que está passando. Não vai entender. Ela vai dizer, você quer que eu morra? Você deseja a minha morte? Então, é sério, é muito perigoso. Vou ler aqui o comentário de Juan. É muito bonito aqui na Espanha, não é assim porque tudo está muito politizado. Sim, eu lembro quando eu morei na Espanha, ninguém lembrava sobre essa data e para mim foi muito estranho, porque eu estava acostumada no dia 8 de março receber parabéns, presentes, ou pelo menos algum sinal de atenção, e nada disso também. Nada disso. Sim. Coitadas das mulheres espanholas. Que pena. Tem que mudar para a Rússia ou visitar a Rússia no dia 8 de março. Tá bom, mas Catarina, então eu queria também tocar num tema muito engraçado, como é que celebram este dia nas empresas, nos escritórios. Sim. A gente é que tem menos, quer dizer, nós trabalhamos por nós próprias, geralmente os tours já começam em março, eu me lembro de muitos dias, 8 de março, fazendo tour, que também, já hoje em dia considero um grande presente da minha vida, de poder trabalhar, mas nas empresas que têm colegas, homens e mulheres, sempre fazem. Gente, é uma festa grande. E sexta-feira passada, que era o último dia da semana, em Moscou, no metrô, nas ruas, você via muitas mulheres levando flores, 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 porque recebiam no trabalho, recebiam dos seus colegas homens, e sempre compram um bolo, compram champanhe depois do dia de trabalho. E geralmente o dia de trabalho na sexta-feira, na véspera do feriado, termina um pouco antes. Então, o pessoal faz festa no escritório, dependendo da empresa. Alguns colegas decidem e vão para um restaurante, para um café para celebrar. Mas o tamanho da festa é tipo Natal, gente. Então, por exemplo, se você tem um parceiro, cliente importante, já leva presente, já leva flores, especialmente se é mulher, né? Se é homem, já é outra história. Pode ser chocolate também, sim, alguma coisa de presente. Mas muitas empresas, pode ser, na verdade, qualquer coisa. Sim, na véspera desta festa, eles produzem as caixas de chocolate especiais, com desenho, com flores, com parabéns, feliz dia 8 de março, sim. Então, é uma festa muito legal, muito bonita. Vale a pena visitar a Rússia neste dia para ver esta festa de amor, de alegria, a sensação de alegria, de sensação. Sim. Na rua, você vê, você sente esse astral de pessoas todas bem-humoradas. Por último, só terminando, sexta-feira eu estava indo de metrô, era tipo umas 8 da noite, e o vagão estava bastante cheio de gente, então
E muita gente já que tomou champanhe, que tomou vinho, sabe, com aquele ar. Então, um homem, de repente, de voz muito alta, falou para todas as mulheres: mulheres e moças, feliz dia 8 de março de nós, homens, e saiu do vagão. E Ai, que cavaleiro! Eu adorei, eu falei, muito obrigada, gostei. Então, parabenizou todas as mulheres. Comentário. Stefferson, com exceção nessa época do corona, os maridos levaram mulheres para restaurantes chiques como o Café Pushkin. Sim, podiam levar, e hoje em dia o Café Pushkin em Moscou, que é um restaurante bastante chique, ele está aberto. Então nós não temos autoconfinamento agora, porque já temos vacinação à vontade. Então algumas pessoas vão para os restaurantes mesmo este ano. Elisene, não sabia que esse dia era tão comemorado por aí. Isso é ótimo. Então, é por isso que a gente decidiu fazer a live. Para transmitir também mais um pouquinho da nossa cultura, das nossas tradições. Mas o tema da live, Catarina, além de ter essa parte do 8 de março, também envolvia uma parte cultural muito forte, não é? Vamos avisar, Catarina? Sim. Nosso tema de hoje é mulheres poetisas. Mulheres poetas russas. Muito importantes, figuras do século XX, do século passado, figuras emblemáticas. Havia várias, mas hoje vamos falar apenas sobre duas. Sobre Anna, duas grandes poetisas. Eu quero falar duas cujos nomes são nomes mais reconhecidos ao nível internacional, né? Que realmente temos várias poetisas, tanto um pouco antes como depois, né? Especialmente no século XX, nós tínhamos bastante poesia feminina, mas estes nomes são conhecidos e até no Brasil, então a gente queria revelar um pouco mais sobre a literatura e sobre as vidas destas poetisas. Então, por favor, Catarina. A primeira poetisa sobre a qual eu queria falar, vou mostrar agora a foto, chama-se Anna Akhmatova. Mais para baixo e para a sua direita. Mais um pouquinho, porque as flores assim? Não estão... Oi? Assim. Uhum. Assim tá bom. Agora? Assim tá bom. Um pouco mais para baixo. Sim. Exato. Anna Akhmatova. Anna Akhmatova. Maria pode escrever agora o nome dela em português? Exato, vou escrever. Dá para achar as traduções das suas obras em português, e há várias traduções. Dá para comprar os livros dela. Abaixar a foto, diz a Beth. Abaixar a foto, assim. Uhum. Assim tá bom, Beth? Uhum. Dá para achar os livros dela, as poemas muito bem traduzidas. E até eu, na preparação desta live, achei uma canção em tradução em português com música brasileira cantada. Então, dá para achar no YouTube. Só digite Anna Akhmatova em português. Esta foto que eu mostro não é uma mesma foto. É um retrato, um quadro, que dá para ver em São Petersburgo, no Museu de Arte Russa. Retrato pintado pelo seu contemporâneo, um artista do estilo de vanguarda, Nathan Altman. Ele se encontra lá, este retrato. Por acaso, hoje, exatamente, Stefan, você está muito bem preparado. Vou falar agora sobre o estilo dela. Então, eu já fiz 2 palestras sobre literatura russa. E quem quiser, elas estão gravadas. Dá para adquirir uma palestra apenas por R$35. Uma palestra com fotos com livro didático. Quem quiser uma palestra sobre literatura russa gravada, pode escrever em direct. E também tenho mais uma palestra, 2 palestras sobre pintura. E nestas palestras eu falo sobre a pintura clássica e também sobre a pintura de vanguarda.
onde eu menciono este pintor, este artista, e também falo sobre este retrato. Quem quiser, entre em contato e pode ter as palestras muito úteis para quem estuda as belas artes, quem tem filhos que estudam belas artes ou literatura, as palestras gravadas com comentários em português. Então, Anna Akhmatova, a primeira poetisa sobre a qual eu queria falar. E Maria, você também queria falar sobre outra figura importante, outra figura emblemática do século XX? Sim, então, a gente dividiu, como sempre, como a Catarina é guia de São Petersburgo e eu sou guia de Moscou, nós vamos falar destas duas poetisas que ambas realmente viviam e foram ligadas ao São Petersburgo e a Moscou, mas os nomes delas são associadas. Se a Anna Akhmatova é mais ligada ao São Petersburgo, a Marina Tsvetaeva, o nome dela é ligado com Moscou, porque inclusive a cidade é refletida nos seus poemas. Catarina, abaixa um pouquinho a foto, eu acho que está um pouco para cima. Oi, Miriam, tudo bom? Então, boa tarde, oi, Miriam. Otávio. Então, aqui a Marina Tsvetaeva, a Catarina está mostrando uma foto e eu tenho outra. Vou mostrar também para vocês aqui. Outra foto da mesma poetisa, Marina Tsvetaeva. Então, a Marina Tsvetaeva e a Anna Akhmatova são dois nomes mais importantes da poesia russa, da época que nós chamamos século de prata na poesia russa. A Anna Akhmatova era um pouco mais velha do que a Marina Tsvetaeva, por isso eu acho que a Catarina podia começar pela lógica, que eu sempre gosto da lógica, da cronologia certa. Cronologia. E também, quando eu falo nas minhas palestras, e quem ainda não sabe, eu também tenho um curso de História da Rússia gravado, que fui também gravando no meu Instagram fechado, e já tenho 35 aulas. Também é o mesmo preço da Catarina, é R$45 por uma aula, e vocês podem ver, se estiverem interessados em alguma época específica, por favor, me contactem. Também já gravei um curso sobre compositores, um curso sobre... Nossa Senhora do Céu, sobre bailarinos sobre russos. Balé. Sobre balé esse russo. curso recente, gente, ele foi demais também, porque é um tema muito emocionante, são figuras muito emocionantes, então também estejam à vontade de me perguntar os detalhes que vou passar para vocês. Então, eu acho que a Catarina podia começar a falar sobre a Anna Akhmatova, Stefferson. Aliás, Maria, achei legal mandar o poema, desculpe se não foi o momento ideal, eu gosto de mandar poema a amigos russos. A verdade que o Stefferson deixou num dos comentários ao post na minha página uma tradução do poema da Anna Akhmatova para português. Então, quem quiser ver, pode entrar no post da página da Maria, da minha página, Sorria, você está com a Maria, debaixo da publicidade da live, tem essa tradução. Stefferson, eu agradeço, achei bem legal. Bem como a nossa obrigada, amiga Lilian, essa Lilian que sabe tudo da cultura russa, que tem discos dos bailarinos russos, Vladimir Vassiliev e Ekaterina Maximova, que muitos brasileiros nem ouviram falar. Ela tem CD e livros, e também nos mandou alguns livros sobre a poesia da Anna Akhmatova, que acho tão legal, que quer dizer que pode achar no Brasil, né? Que pode achar esses livros no Brasil. Pode comprar nas livrarias famosas, há várias traduções e já há várias edições. Bom, eu vou falar sobre Anna Akhmatova. Nós chamamos ela de poetisa, mas ela mesma detestava este nome de poetisa. Ela preferia a versão masculina desta profissão artística, dizendo: eu sou poeta.
poeta. Em russo como em português são duas palavras diferentes, para mulher e para homem. Um poeta e a poetisa. Ela mesma foi chamada poeta. O povo chama ela agora, e chamava ela assim durante a vida dela, Ana, de todas as Rússias. Desse jeito, foram chamados os czares, por exemplo, o czar Nicolau II de todas as Rússias, Pedro I, Catarina Grande de todas as Rússias. E o povo deu este título para uma poeta, uma escritora, uma artista, valorizando a sua grande contribuição na nossa cultura. Ela nasceu em 1889, ainda na época do Império Russo, na época dos czares. Nasceu na cidade de Odessa. Aqui tem Inês, Inês tem os parentes, os antepassados ucranianos. E agora Inês sabe que Odessa faz parte do território ucraniano, que agora é um país independente da Rússia. E quando eu achava informação em português, eu vi que Anna Akhmatova se considera poetisa russo-ucraniana ao mesmo tempo, porque os ucranianos também acham que ela é deles, da sua terra também. Então, poetisa, mesmo que ela nasceu na Odessa, e quando ela só nasceu na Odessa, e com idade de 2 anos, e naquela época a Odessa era a Rússia, né? Odessa era a Rússia, fazia parte do Império Russo. E com idade de 2 anos, a família dela transferiu-se para São Petersburgo, mudou-se para São Petersburgo, que foi a capital do Império. O pai, a família dela, ela é família nobre, não muito rica, mas da categoria média, da classe média de então. O pai dela era nobre, era um oficial aposentado. Achou um emprego em São Petersburgo e a família mudou para lá. Se Sara, a eco, é sempre quando fazemos uma live com a Maria, sempre aparece esse eco. Mas a Maria sempre aparece com eco. Este eco atrapalha muito a fala, a palestra. Por favor, escrevem. Eu vou falar mais devagar, então. Bom, por enquanto, a família dela na infância morava na cidadezinha. Obrigada, Sara. Obrigada, beijo. A família dela morava no subúrbio de São Petersburgo, chamado então Tsarskoye Selo, agora chamado Pushkin. Cara Sara, nós estivemos com sua família lá em Tsarskoye Selo, na aldeia dos czares. Eu falava, obrigada, Elisene, que dá para entender perfeitamente. Obrigada, gente, pelas suas respostas. Nós falamos em Tsarskoye Selo sobre a vida dos czares, um pouco sobre a vida de Alexandre Pushkin, nosso poeta famoso. Mas, além de tudo, Tsarskoye Selo, nós já tentamos fazer isso sem computador, com computador, a mesma história, Igor. Sim. Não sei por que acontece isso quando fazemos essa dupla de live, mas eu vou falar devagar. Mas Tsarskoye Selo, a aldeia dos czares, também está fortemente ligado com o nome de Anna Akhmatova, porque ela passou lá a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, estudou lá no liceu para meninas. Aqui a foto dela na época de liceu, na época de juventude. Ela passeava pelo mesmo jardim do liceu, onde faz 50 anos atrás tinha passeado o Alexandre Pushkin, o gênio da literatura russa. E uma vez, passeando pela aldeia dos czares, pelo parque, a Ana achou um pino no jardim, na forma de lira. Imagina este pino para uma gravata na forma de lira.
Ela pensou que este pino, na forma de lira, faz muito tempo, deixou cair o Alexandre Pushkin, o poema. Pegou este pino que estava com ela sempre, até o final da vida dela, como o talismã dela. Ela viu neste acontecimento um sinal que o espírito do poeta transmitiu para ela. Ela começou a escrever poemas com 11 anos de idade. Dizem que antes disso a menina ficou doente com uma varíola e depois da doença ficou surda por algum tempo. E neste período de surdidez ela começou a escrever poemas. Primeiro poema ela escreveu com 11 anos de idade. Com 16 anos de idade, já mandou os seus versos para as revistas de São Petersburgo, que foram muito populares no final do século passado. Mas o pai dela, quando ficou sabendo que a filha se dedica à literatura, proibiu a Ana usar o sobrenome da família. Akhmatova é o nome artístico dela. O seu nome de origem era Ana Gurenko, um sobrenome ucraniano. E ela começou a usar o sobrenome dos seus bisavós tártaros. Ahmat era nome de um clã tártaro e ela tinha as origens tártaras. Então, Akhmatova é o nome dos seus ancestrais que ela usou como o seu nome artístico. Morando ainda em Trasky-Selo, na aldeia dos Czares, a Ana conheceu o seu primeiro marido, outro famoso poeta russo, chamado, como se chama, Maria, você sabe? Claro, é Nikolai Gumilyov, o tadinho. Exatamente. O amor dele pela Ana muito trágico. Estou achando que ele sofreu muito dela. E por que ele sofreu? Você poderia explicar? Porque o amor deles, ele que estava toda a vida muito atrás dela, sempre tentando provar o seu amor, e ela sendo uma menina de uma família nobre, sendo uma menina que tinha um bom... Sabe, ela se achava, eu acho, quando naquele relacionamento. Então, ele sempre estava atrás dela e ela estava autorizando-o a amá-la. É assim que deve ser, né? Do ponto de vista dela, estou achando ótimo, mas eu gosto muito da poesia do Nikolai Gumilyov e procurem também os poemas dele. O Homem de Destino Trágico também, que a gente hoje vai falar do destino trágico das duas poetisas, mas no caso do amor, para mim, dói o coração saber que o Gumilyov, ele estava sempre meio assim, insatisfeito. Ela não dava recíproca igual a como foi o amor dele para ela. Minha opinião pessoal, daquilo que eu li sobre as biografias. Sim, eu concordo com você, Maria, sim, porque ser marido de uma poetisa, uma sendo pessoa um grande poeta, uma grande poeta, é bem difícil, ser marido de uma mulher inteligente, bonita, sempre é difícil, dá trabalho. Mas ele que era também um grande poeta, né? Então eram duas figuras ao nível de talento muito forte. Do mesmo nível, sim. Então por isso que não estava fácil. Severson, li que por causa da sua obra Requiem, ela teve problema com a repressão de Stalin. O que o livro criticava? Eu diria ao contrário, Stephenson. O poema Requiem surgiu por causa das repressões do Stalin contra os parentes, né? Então, a Catarina vai falar com certeza sobre isso, não quero agora interromper o discurso da Catarina, mas a causa e a consequência estão ao contrário. Não que ela escreveu Requiem e foi reprimida, não. É que ela passou por repressões e aí surgiu este poema como ilustração a estes horrores. Exatamente. Então, o casal de Ana e Nikolai Gumilyov tiveram um filho. Aqui a foto da família já com filho.
O filho foi um historiador, um histórico, um cientista famoso, Muito famoso chamado também. Lev Gumilev. Leon, Também há né? obras Como Leon Tolstói. como Leon Tolstói, Leon. sim. Uhum. Tarado Leon Tolstói, sim. Leon Gumilev, o filho da Ana e de Nikolai Gumilev. Mas se separaram, porque quais foram as causas da separação? Agora só podemos dar as hipóteses. Mas como Maria explicou bem certinho, duas pessoas do mesmo nível do talento não podem viver juntos por muito tempo no mesmo espaço, no mesmo apartamento, sim, porque duas estrelas não podem ser juntas sempre. Então, a família se separou e falando sobre, mesmo durante a vida de casada, Ana teve vários, digamos, favoritos, seguidores do seu talento. Sim, seguidores do seu talento, porque foi uma mulher muito bonita. Além de ser talentosa, ela foi magrinha, não muito alta, de muita graça, Elegante, de muita elegância, muito elegante, muito charmosa, inteligente, falava francês perfeitamente, além de falar russo. Como todas as nobres da época. Exatamente. Antes da Revolução, viajou bastante, passou muito tempo em Paris, na Europa, onde conheceu os artistas, pintores da época. Entre eles foi um famoso artista francês, Amadeu Modigliani, que ficou apaixonada por Ana, tiveram uma história amorosa, que como resultado deixou muitas pinturas de Amadeu Modigliani em vários museus de nível mundial. Aqui eu coloquei a fotografia da Ana daquela época. Para trás. Uhum. Tá bom. A fotografia da Ana daquela época, ao lado do retrato da pintura feita pelo Amadeu Modigliani. Bom, então ela se separou do segundo marido. Falando sobre sua vida pessoal, ela estava casada 3 vezes, 2 vezes a mais. Todos os seus maridos eram do mundo artístico, literário, científico. O segundo marido era também um tradutor, um historiador das línguas orientais. E Ana morava com ele no pequeno apartamento que pertencia aos condes Sheremetyev, em São Petersburgo, onde agora fica o museu dela. Então, quem quiser, pode visitar o museu dela, museu onde ela morava com seu segundo marido. Não foi casa dela. Coisa muito triste que Ana nunca teve as suas moradias próprias. Sempre morava nos apartamentos alugados ou no apartamento de alguém. Ana Akhmatova, apesar de ter uma vida muito longa, ela morreu com 70 anos de idade, já depois da Segunda Guerra Mundial, passou por todas as turbulências do século XX. Sobreviveu à Revolução Comunista, sobreviveu 2 guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Sobreviveu o cerco do Leningrado, o período mais trágico da história da nossa cidade. Passou os primeiros meses do cerco em Leningrado, mas depois, graças a Deus, ela ficou evacuada para a cidade de Tashkent, onde ela também trabalhava, lia os seus poemas para os soldados na linha da frente. Escrevia os seus poemas e fazia traduções. Foi nomeada 2 vezes para o Prêmio Nobel da Literatura. Não recebeu o prêmio Nobel, mas recebeu o prêmio de Oxford pelos seus grandes estudos dos clássicos da língua inglesa, da literatura inglesa. Curioso que ela não falava inglês. Sabia ler e escrever perfeitamente em inglês, mas não falava. Falar não falava.
O seu primeiro marido, logo depois da separação, o Nikolai Gumilov, ficou preso pelo regime do Estado, pelo regime já soviético, e depois foi fuzilado. Pelo mesmo destino passou o seu segundo marido. O filho ficou preso por 10 anos. Só depois de 10 anos das represalias, o filho conseguiu voltar. A Ana não podia fazer nada. Ela passava dias e semanas assim nas entidades de governo. Escrevia cartas para todas as suas pessoas conhecidas famosas. Como milhões das mulheres russas que perderam os seus maridos, filhos e namorados nas prisões da época stalinista, ela passava nas filas ao lado da prisão para entregar cartas, livros, comida para o seu filho ou para receber qualquer informação sobre ela. Ela mesma não foi fuzilada, mas foi castigada da outra forma, também trágica para fazer artista. Durante 10 anos, ela foi obrigada a silêncio. Ou seja, na época do Stalin, ela não podia publicar seus versos, não podia escrever nada, não podia falar que ela era poetisa. E para um poeta ficar calado quando ele tem muita coisa para falar é uma tragédia. Ela foi reabilitada só depois da morte de Stalin, quando foram reconhecidas as suas contribuições na vida literária da Rússia. E quando ela recebeu a sua primeira moradia do governo soviético. Mostro agora esta moradia. Uma casa de madeira chamada cabana, por ela mesma, uma casa de campo que fica nos subúrbios de São Petersburgo, num lugar muito romântico, onde eu também faço excursões, num lugar chamado Komorovo, é um subúrbio de São Petersburgo, onde Ana passou os últimos anos da sua vida, onde ela está enterrada e onde fica o túmulo dela. Ao lado do seu túmulo, há uma cruz e há monumento na forma da parede. Na forma da parede, onde fica o seu perfil, na forma de retrato. Por que na forma da parede? Porque muitas semanas, muitos anos da sua vida, ela passava ao lado da parede, esperando, pedindo pelos seus maridos, pelos seus amigos, pelo seu filho preso durante as represalias do Estado. E ela escreveu muitos poemas, tem muitos livros, muitas estão traduzidas. E um dos poemas que ela mesma fez, onde ela representa todos os sofrimentos do povo soviético, do povo russo, na época de stalinismo, chama-se Réplica. Com licença, eu vou ler um prefácio deste poema e primeiros versos. O prefácio está escrito em prosa. Nos anos desgraçados, eu passei 17 meses nas filas da prisão em Leningrado. Certa vez, alguém me identificou. Então, atrás de mim, uma mulher de lábios azuis e que, claro, nunca na vida ouviu falar meu nome, despertou do turvor peculiar a todos nós. E me perguntou ao pé do ouvido, lá só aos sussurros te falava. Isso, és tu capaz de escrever? Eu disse, sou. Então, algo semelhante a um sorriso passou por aquilo que algum dia foi seu rosto. E primeiros versos de tradução em português da poema Requiem, da Ana Akhmatova.
Isso aconteceu quando os cadáveres felizes descansavam de bom grado. Pendurada em seus cárceres, inútil balançava, como um peso morto Leningrado. E no auge louco do tormento, como lacônicas canções de adeus, entre as filas destacadas dos detentos, camborões cantava pneus, estrelas de morte à nossa volta, e a Rússia inocente, em carne viva, sob ensanguentadas botas e o trote das locomotivas. Isso é o início. A Ana, apesar dos sofrimentos que passou, teve uma vida bastante longa. Morreu da sua morte natural, da doença cardíaca, com 70 anos de idade. Infelizmente, não podemos dizer a mesma coisa sobre Marina Tsvetaeva. Maria, você queria falar um pouco sobre ela? Claro. Para mim, sempre eu acho que tudo que eu falo, quando eu gosto muito, começo a me emocionar. Isso já aconteceu quando eu falei sobre um casal de bailarinas, tá aqui a Silvia que lembra isso. Então, para mim, Marina Tsvetaeva, vou dizer, é a minha poetisa predileta. Ela nasceu em Moscou, na família também nobre, e que também, na época da Revolução, tinha uma vida bastante modesta, mas o pai dela é muito famoso, é professor da Universidade Estatal de Moscou, da Faculdade de Belas Artes, e que participou, que praticamente criou o nosso famosíssimo Museu de Belas Artes, em homenagem ao Pushkin. Todos quem estiveram em Moscou ou estão procurando informações sobre um tour para Moscou, vão achar informações sobre este museu. Então, o primeiro museu de belas artes na Rússia, que já tinha em todas as praticamente capitais europeias, e Moscou ainda não tinha, Rússia não tinha próprio museu de belas artes, museu onde pudessem vir estudantes da faculdade para ver as cópias das estátuas antigas. Então, a família real financiou, só por acaso, só uma parte. Então, outra parte foi financiada por grandes mecenas e Ivan Tsvetaev ele fez todo o trabalho de organização do museu, que agora é um dos mais visitados museus da Rússia. Não é tão grande como a Hermitage, mas não é menos valorizado. Então, nesta família, desta grande pessoa, casado com uma mulher pianista, nascem duas filhas, Marina e Anastácia. E a mãe, ela sempre investiu muito, investiu com seus esforços para educar as suas meninas, para que tenham educação música. A Marina adorava ouvir a mãe tocando piano, tocando violão, mas perdeu a mãe com 14 anos de idade. Então, ela deixou as aulas de música, mas aquela melodia ficou nas linhas dos poemas dela. A Marina nasceu em Moscou, vivia em Moscou e descrevia Moscou. Ela tem um inteiro ciclo de poemas sobre Moscou, descrevendo as suas cúpulas douradas e comparando a cidade de Moscou. Ela era simbolista, que naquela época na literatura, na poesia, tinham várias tendências e simbolismo era uma das mais populares. Então, ela comparava Moscou com o sorveiro, aquela fruta que não tem no Brasil. Por isso, eu vou mostrar para vocês uma imagem desta árvore sorveira, que são pequenas frutinhas, que são as últimas frutinhas do verão, e elas são muito amargas. Só quando chegam os primeiros frios, ficam mais docinhas. E também sempre falava sobre as cúpulas de Moscou. Então, eu acho esta imagem que representa muito Moscou, da Marina Tsvetaeva. Ela falava assim:
Moscou, que casa grande. Estou traduzindo agora assim de cabeça, porque não achei traduções de todos os meus poemas preferidos. Não consegui achar assim de primeira procura. Então, vocês que procurem, e quem quiser me mandem nas mensagens. Oi, Verena, tudo bem? Os poemas que acharem. Então, Moscou, que é casa grande, que recebe os viajantes. Todos nós, na Rússia, somos mendigos. Nós todos chegaremos até você. Ela conversava com Moscou. Ela falava muito da música dos sinos de Moscou, daquela badalada dos sinos que deixava o compositor Prokofiev louco de saudade quando ele imigrou. Então, tudo isso é refletido na poesia da Marina Tsvetaeva. E ela ficou uma menina muito adulta, ainda na idade bastante jovem. Então, já com 16, 17 anos, ela era uma menina muito séria e muito com seus pensamentos, sua filosofia de vida muito acima dos seus contemporâneos e das suas contemporâneas. Então, ela publicou o seu primeiro livro, que chamava-se Álbum Noturno, com seu dinheiro próprio, em 1910. Ela só tinha 18 anos. Então, ela publicou e logo os grandes poetas ela mandou para um dos mais reconhecidos poetas simbolistas daquela época, Brюсов, e ele descobre, ele fala assim que, lendo este livro, parece que você está olhando na janela de um quarto privado e está vendo uma cena que você não deveria ver por ser muito íntima. Então, Marina Tsvetaeva, a poesia dela reflete tudo que ela tem na alma, todos os sentimentos, todos os pensamentos, toda a filosofia de vida. E posso dizer que a sua história de amor é uma história que me encanta muito, né? Como todas nós somos moças românticas, mulheres russas, não é nada daquilo que é feminismo, não sei o quê, somos todas meninas czarinas românticas. Então, vou mostrar agora a foto da Marina com o marido dela, Sergei Efron. Eu não sei se alguém lembra, acho que uns 5 anos atrás, uma vez eu troquei a minha imagem no Facebook, a minha capa do perfil, pela foto deste casal de tão romântico que é. Eu, naquele momento, estava lendo o livro das cartas. Não é um livro autobiográfico da Marina, mas são cartas dela publicadas. É muito triste ao mesmo tempo, muito emocionante. Então, aqui o casal, a Marina Tsvetaeva e o marido dela, Sergei Efron. Os jovens se conheceram na Crimeia, na praia do Mar Negro, perto da casa do outro poeta muito famoso da época, Maximilian Voloshin. Grande amigo dos dois, mas especialmente grande amigo da Marina Tsvetaeva. Ela era muito mais nova do que Max, mas ela sempre mantinha correspondência com ele. O Maximilian estava com problema de pulmões, por isso vivia à beira do Mar Negro, porque Crimeia tem ar muito bom contra a asma. Ele era asmático. Então, naquela época, no início do século XX, ainda se podia achar as pedras semi-preciosas naquele mar. Só me falta dizer que é o lugar onde eu passo praticamente todas as minhas férias de verão. E é um lugar de energia especial. Então, lá que pisava a Marina, buscando aquelas pedrinhas, naquela praia conheceu o Sergei, e em todas as suas cartas, nos diários, ela menciona que, independentemente dos acontecimentos da vida dela, o Sergei era o único amor, e ela tinha também vários casos, inclusive... não gosto muito de falar disso, mas inclusive ela tinha um caso com outra poetisa também. Então, realmente, quando falamos de poetas, nós falamos de outro tipo de sentimentos, né? Outro tipo de consciência, sim.
quando começou a Revolução, eles viajaram para Paris. Ela tinha 2 filhas e um filho, e a vida era trágica, porque ela perdeu uma menina quando começou a fome, pós-revolução. Uma menina morreu num orfanato, porque ela não tinha dinheiro para alimentar a menina, achava que no orfanato ia ficar melhor, mas a menina morreu, não sobreviveu. Na verdade, Marina não era mulher de jeito algum ligada à realidade. Maria, desculpe que eu te interrompo, mas o tempo passou voando. Então, Falta 5 minutos. 2 palavras. O que acontece que a filha Ariadna e o marido Serguei, depois de vários desencontros, eles se encontram em Paris, tinham vida lá muito difícil, e o filho e a filha e o marido foram contratados, recrutados pela inteligência soviética, voltam para Moscou e lá foram presos como espias ocidentais. O Sergei Fron foi fuzilado, morreu no prisão em 41. A Ariadna passou 9 anos nos campos de concentração, depois mais 8 anos. A última palavra do Sergei era dizer que eu nunca era espia ocidental, eu era o oficial da inteligência soviética. A Marina voltou, ela não queria voltar, mas ela voltou com o filho querido dela, Amur, através da família. Foi praticamente mal recebida pelos poetas soviéticos por ter ideias completamente ligadas com o movimento branco. Passava fome, continuava a escrever os seus poemas, e em 41 ela estava na evacuação e finalmente se suicidou, deixando recado para o seu filho Mur, que me desculpe, filho, mas já não sou mais eu. Se eu continuar, vai ser pior. O filho Mur foi para o exército e faleceu no mesmo ano. Na Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial. Que nós praticamente não sabemos exatamente se o túmulo da Marina Tsvetaeva, se o túmulo é mesmo dela. Não temos comprovantes. Mas as duas Esta é uma casa museu dela, onde ela passou os últimos meses da sua vida e onde ela se suicidou. Em Elábuga, em Tartaristão, na região de Tartaristão, no interior. Quarto por dentro, onde ela passou últimas semanas. Uhum. E então, só queria dizer para vocês que procurem estes livros, que são maravilhosos, e nos deixem seus comentários o que vocês acharam destas poesias. É melhor deixar nos comentários aos nossos posts para todo mundo poder ler, comentar. Sim. Gostamos e também dessa discussão, né? Sim. Também esse tema das poesias, das poemas de arte é interessante. Feliz Dia de la Mujer, os quero um abraço. Graças. Gente, e quem quiser, o tempo já está bom, já estamos com sol. Quem quiser fazer um passeio virtual conosco, de forma privativa, por favor, entre em contato. E enquanto fronteiras estamos fechadas, nós estamos abertos para trabalhar também de forma virtual. Quem quiser, entre em contato, vamos combinar uma hora, um dia cômodo para vocês e vamos passear juntos pelo São Petersburgo e pelo Moscou. E que já tivemos experiência, tanto Catarina quanto eu. Passou super bem, a gente faz pelo Zoom, vocês podem fazer as suas perguntas, vocês podem pedir, vire mais a câmera para lá, para um pouquinho aqui, quero fazer uma pergunta. Adorei, parabéns para vocês também. Muito obrigada. Obrigada, cara Sara. Parabéns, feliz Dia das Mulheres. Gente, viva mulheres, somos muito especiais, então nós vamos sobreviver tudo isso, vamos manter contato. Um beijo grande desde a Rússia. Um beijo grande. Obrigada, Maria. Vamos salvar esta live. Com certeza. Tchau. Tchau, gente.